Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem? Fátima Roden, mentora, terapeuta, palestrante, trazendo hoje a live semanal de toda terça-feira aqui no Instagram. E essa live também depois vai para as outras plataformas de transmissão em meu nome, é só procurar, que vai estar salva também essas lives que a gente traz toda terça-feira. Então, hoje a gente vai trazer um tema que pode incomodar muita gente, pode mexer bastante com o emocional, né, com o sentimento, com o ego, ou com a disciplina de muitas pessoas, porque mexe, é para mexer mesmo. A gente vai falar hoje sobre saber aproveitar as oportunidades. Porque muitas vezes a gente não sabe aproveitar as oportunidades e às vezes a gente se arrepende amargamente, né? Então, muitas vezes é cruel o que a gente deixa passar, às vezes, à frente dos nossos olhos, ou deixa de abrir a porta quando muitas vezes a sorte bate a nossa porta. E então a gente quer falar um pouco sobre isso. Estamos enviando aqui o convite para mais seguidores chegar aqui nessa live ao vivo. Envie você também aí o aviãozinho, convide mais pessoas aí para essa live poderosa hoje, falando sobre como aproveitar as oportunidades. Até vou colocar aqui o comentário aqui do tema da live e fixar aqui na telinha, enquanto que as pessoas vão chegando aqui. Como? O título da live é Saiba Como Tem uma famosa frase que fala assim, vocês já devem ter ouvido falar. A frase diz assim, a sorte não baterá na sua porta 2 vezes, né? Ou então, a sorte não bate 2 vezes na mesma porta, né? Vocês já ouviram falar essa frase? E muitas vezes a gente não dá muita atenção para isso. Mas é verdade, é realidade. Acontece muitas vezes isso. A sorte bate a nossa porta e a gente não dá o devido valor a essa chegada, né? A esse anúncio, porque normalmente a sorte ela é um anúncio, né? Ela se anuncia a nós de alguma forma. Ela nos dá um sinal de alguma forma de que uma oportunidade está surgindo. Então tem um ditado também que diz assim, que é muito citado também, que com crise se cresce. Vocês já ouviram falar isso também? Que muitas vezes a crise para um pode ser a sorte do outro. Então muitas vezes a gente consegue avançar nos nossos negócios porque algum outro negócio não deu certo. Rosalia, bem-vinda à minha live. E então muitas vezes a gente não dá muita atenção a isso. Quando às vezes a gente tá num ramo, ou então num determinado trabalho, ou numa determinada empresa, ou numa determinada profissão, e às vezes as coisas dão errados para nós. E a gente não entende aquele recado do além, ou então de Deus, ou então do universo, como você queira chamar, ou então até mesmo do tempo que está correndo, né, da política, da política do momento, né?
Então, muitas vezes acontecem muitas coisas na nossa vida que a gente não dá o devido valor, a gente não entende o porquê que aquilo está acontecendo e a gente não entende que aquilo pode ser, às vezes, para a nossa evolução e para nós vermos outras oportunidades, vermos outros caminhos. Então, um dos exemplos que eu quero citar para vocês é a pandemia. Quem aqui não teve que mudar um monte de coisa na sua vida, tanto na sua rotina em casa, como também na sua rotina no trabalho, como na sua rotina no ambiente social, né? A gente não conseguia mais se relacionar fisicamente com as pessoas, a gente tinha que ficar trancados, né, em nossas casas, a gente recebia anúncios a todo momento, não saia de casa, fique em casa, se proteja, se resguarde. Então, muitas oportunidades surgiram no tempo da pandemia. E uma das oportunidades que eu aproveitei muito durante a pandemia foi me capacitar mais, estudar mais, ler mais, mexer mais na famosa tecnologia, né? Me aperfeiçoar um pouco mais nessa tecnologia que traz tanta coisa boa para nós e muitas vezes a gente não aproveita. E a minha faixa etária, principalmente, ela não busca muito isso. Porque é difícil, é um pouco mais complicado a gente aprender, a gente conseguir entender tudo que a gente precisa entender para a gente mexer nessa tal de tecnologia. Inclusive para a gente fazer uma live, para a gente abrir uma reunião no Google Meet ou então no Zoom. E isso tudo parece assim, nossa, como se diz aqui no Sul, né? Um bicho de 7 cabeças. Mas, na verdade, não é. Na verdade, é só a gente se disciplinar e estudar e praticar. É fácil? Não é fácil. Nada é fácil na vida, né? Nem a gente aprender a andar, a comer, a falar, quando a gente é bebê, né? Nada é fácil. Tudo a gente sofreu para aprender. Então, nada, nenhum conhecimento, nenhum aprendizado nos cai do céu, nenhum aprendizado vem com facilidade. Todos eles a gente tem dificuldade num primeiro momento. E a dificuldade que a gente tem no primeiro momento, ela tem muito a ver com a nossa constância, com a nossa repetição, com o nosso entendimento, com o nosso empenho. Então, eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar, eu preciso repetir, eu preciso acreditar que eu vou conseguir, acreditar em mim, principalmente, que eu vou conseguir. Então, isso tudo tem muito a ver em conseguir aproveitar as oportunidades também. E outra oportunidade também que a pandemia trouxe é a gente se relacionar mais humanamente também. Como veio, de um lado, a tecnologia, que a gente começou de mexer mais com a tecnologia, se comunicar mais pelo WhatsApp, se comunicar mais com parentes distantes, talvez, que estavam distantes de nós e que a gente queria saber como que estavam, se lá também estava tendo Covid, se lá também estavam passando por essas dificuldades, se lá também estavam tendo dificuldades de saúde, né? E como que estava naquela região. Então, a gente acabava sempre perguntando para alguém lá de longe, né? Alguém que a gente conhecia, amigos, familiares. Mas, por outro lado, a gente também se uniu mais à nossa família no tempo da pandemia, né? A gente teve a oportunidade de a gente se relacionar mais com a nossa família, da gente conviver mais com a nossa família, a gente demonstrar mais cuidado, carinho, afeto, preocupação, né? Também, se preocupar com o outro. E quem passou, então, pelo Covid também, teve muito que mudar, muitos pensamentos, muitos conceitos, muitas atitudes. Então, a gente sentiu que a gente pode se fragilizar, às vezes, muitas vezes, por algo
alguma doença que acometa, né, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, e a gente pode ficar fragilizado. E aí, dentro dessa fragilidade, surgem muitas oportunidades também que a gente precisa aproveitar e precisa deixar fluir, precisa deixar manifestar. Então, muitos de nós nos tornamos mais empáticos, nos tornamos mais carinhosos, nos tornamos mais preocupados, né, no bom sentido, assim, com as outras pessoas, de perguntar como que você está, como que você conseguiu, assim, não é sobreviver a palavra certa, mas conseguiu se sobressair a essa doença, você passou pelo processo todo, como que foi. Então, até lá no meu canal do YouTube tem alguns vídeos gravados sobre isso também, onde eu relatei a minha experiência que eu tive também com o Covid e o que eu aprendi com o Covid. Quais foram as oportunidades que surgiram e quais foram as oportunidades que fizeram mudar muita coisa na minha vida durante a pandemia. Outro exemplo de oportunidades que surgem e que batem a nossa porta hoje, nos dias de hoje, com a tecnologia, é muito que acontece isso, muito. São os cursos, são as oportunidades de você aprender em casa, coisas que talvez você sonhava aprender, que você sonhava fazer um dia, mas que você não estava conseguindo, que você ou não tinha dinheiro, ou não tinha tempo, precisava se locomover, porque era só presencial. Então, com a pandemia também, isso acelerou bastante os cursos online, as aulas online, inclusive, aconteciam online, né? As aulas dos alunos que estudavam em colégios particulares, públicos, municipais, as aulas começaram a acontecer online também, então as crianças já aprenderam a mexer também na sala do Zoom, na sala do Google Meet, nas plataformas. As mães foram aprendendo também junto com as crianças para ajudar eles a aprender também a fazer as aulas. Então, aquilo ali tudo gerou uma nova mentalidade nas pessoas, um novo modo de pensar, um novo modo de evoluir. E surgiram muitas oportunidades, inclusive gratuitas, de você se capacitar, de você assistir a algum vídeo, algum mini curso, algumas mini aulas, e você conseguir expandir a sua mente, você conseguir aperfeiçoar o seu conhecimento, e com isso tudo você se desenvolver, fazer um autoconhecimento. E a oportunidade da gente crescer como pessoa na vida, ela é muito importante, porque não tem mais desculpa nos dias de hoje de eu dizer assim, mas eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não tenho disponibilidade, eu não tenho dinheiro. Então, claro que para se evoluir mais profundamente, a gente até precisa investir um pouco também na gente. Um pouco, nem tão pouco, né? Quanto mais aprofundado você quiser ter o teu conhecimento, mais você vai ter que investir. Mas quanto mais você vai investindo em você, mais você vai se autoconhecendo e mais você vai aprendendo a se relacionar com as outras pessoas e a conhecer as outras pessoas. E quando você conhece como trabalhar com as pessoas, como conviver com pessoas, como tratar pessoas, como atrair esse respeito e esse tratamento para você, tratamento que você quer para você, você precisa, em primeiro lugar, ter com o outro. Então, isso tudo é autoconhecimento, e quando você aprende isso, quando você busca isso, e quando você consegue evoluir, quando você consegue chegar num momento em que você consegue ver que aquilo está surtindo algum efeito na sua vida, você quer sempre buscar mais e mais e mais, porque aquilo te completa como pessoa, aquilo te faz crescer, evoluir em todas as áreas da tua vida, porque tudo se torna mais fácil, tudo se torna mais leve, porque você se torna mais capaz. Então, investir em autoconhecimento é algo que é um processo que dá muito resultado. E o incrível, por incrível que pareça, é algo que dá resultado em... o autoconhecimento ele é responsável por você ter sucesso em todas as áreas da sua vida.
na área de relacionamento, na área financeira, na área de, de trabalho, né? Na área da tua profissão. Então, ele tem, assim, uma vasta, como que se diz agora, assim, uma ramificação, como que se diz, né? O autoconhecimento é o autoconhecimento que vem lá do nosso interior, né? Ele é criado lá dentro, ele tem que partir lá de dentro de nós. Eu busco o autoconhecimento. Eu adquiro a autoconfiança. Eu busco o auto-amor próprio. E eu começo a cuidar de mim. E quando eu me sinto bem cuidada, quando eu me sinto energizado, quando eu me sinto fortalecido, quando eu me sinto autoconfiante, eu consigo realizar tudo o que eu preciso na minha vida com uma certa positividade e uma chance muito grande de tudo o que eu fizer na minha vida e tudo o que eu resolver atrair para minha vida, o que eu resolver buscar na minha vida, as minhas metas, os meus ideais, os meus sonhos que eu quero realizar, tudo isso se torna possível com muito mais facilidade. Porque a gente, quando não se conhece, quando a gente não conhece o que a gente busca, quando a gente muitas vezes ainda está indeciso o que a gente quer, a gente não vê as oportunidades. As oportunidades, elas surgem e elas passam e a gente não percebe. Mas não é porque a gente não quer perceber, não é porque a gente não quer ver as oportunidades. Muitas vezes a gente até vê a oportunidade. E aí a gente pensa assim, não, mas isso não é para mim, isso é uma coisa muito grandiosa, essa oportunidade aí não é para mim, eu não vou nem me meter nisso, não vou nem fazer isso aí, porque isso aí não é para mim. E aí você deixa passar a oportunidade, porque você acha que não é para você. Mas na verdade aquela oportunidade talvez não seja para você no momento que você está, como você está. Mas se você buscar seu autoconhecimento, se você analisar, se você avaliar que realmente lá no seu íntimo é aquilo que você busca, é aquilo que você quer, você vai buscar e você vai conseguir. Porque você não vai conseguir descansar, né? A sua mente não vai parar de falar no seu ouvido, né? Mas tinha que ter aproveitado, isso tinha que ter feito. Porque aquilo ali evolui. Olha lá tal pessoa, né? Como evoluiu, como fez, como conseguiu, como realizou as coisas na vida dela, como aquela pessoa tem sorte. Muitas vezes não é sorte que a pessoa tem, é porque a pessoa aproveita as oportunidades. A nossa sorte nós mesmos temos que fazer, temos que buscar, temos que co-criar, né, a nossa sorte. Então, muitas vezes, tem aquela frase que eles dizem assim também, não foi sorte, não foi sempre sorte, foi sempre Deus, né? Então, Deus fala conosco todos os dias da nossa vida através de oportunidades e através de sinais. E muitas vezes a gente está tão intertida com outras coisas que a gente não vê nada disso. Mas por quê? Porque a gente não para um momento, a gente não cuida da nossa mente, a gente não cuida do nosso espírito, não cuida do nosso emocional. E a gente deixa de lado. A gente cuida do nosso corpo para manter o nosso corpo, a gente alimenta o nosso corpo porque a gente precisa comer, né, se alimentar para a gente continuar trabalhando, né, entre aspas, a gente pensa, né, eu preciso estar forte, preciso estar nutrido porque eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro para me sustentar. Tá, mas e só ganhar dinheiro para me sustentar e viver como um robô, entre aspas, né? Porque muitas pessoas vivem automaticamente. O que eu quero dizer com isso? Elas nunca tiram um tempo para elas se conectar consigo mesmas, se conectar com o universo, se conectar com a natureza, com a mãe terra, com a mãe água, com a mãe fogo, né? E a mãe ar. A gente precisa de todos esses elementos na nossa vida.
para a gente conseguir ser uma pessoa evoluída, conseguir evoluir, conseguir fazer tudo o que a gente precisa fazer. Então, muitas vezes a gente precisa parar para reabastecer. E esse parar para reabastecer, quando a gente faz essa parada, a gente percebe muitas coisas que a gente não percebe se a gente não parar. Sabe aquela mente que tá sempre assim, tá sempre assim de ideias, sabe? Aquela mente assim que tá aqui, que você às vezes fecha os olhos assim e pensa, eu preciso fechar meus olhos um pouquinho para parar de pensar, porque eu tô pensando demais. Minha mente tá cansada, aí às vezes você coloca as mãos na cabeça que a tua cabeça chega a tá quente, né? De tanto que tá fervilhando tuas ideias. Você não desliga a sua mente, você não para, você não desconecta, você não descansa. Muitas vezes você vai dormir já pensando em tudo que você tem que fazer no dia seguinte e você não vive o momento presente. Você não aproveita para descansar quando você vai dormir, você não aproveita para saborear o alimento quando você vai se alimentar, quando você vai almoçar, jantar, tomar um café. Você fica resolvendo problemas enquanto que você toma café, almoça, janta. E isso tudo nos deixa assim muito frenéticos. E aí as oportunidades elas vão passando como nuvens passageiras, assim, elas vão flutuando como as nuvens, elas vão passando. Se eu não estiver atenta para mim perceber, eu não vou perceber. Se eu não vou perceber, eu não vou aproveitar. E se eu não vou aproveitar, eu não vou evoluir, eu vou continuar sempre do mesmo jeito. Porque quando você quer coisas diferentes na sua vida, resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer coisas diferentes. Então, agora essa semana, né, teve o falecimento do Silvio Santos, e agora, assim, estão colocando muitas frases dele. Ele foi um homem muito sábio, ele teve muita sabedoria. Eu sempre admirei muito ele, desde criança eu me criei já conhecendo Silvio Santos, né, vendo Silvio Santos fazer aqueles programas dele do Baú da Felicidade, daquele outro carnê, né? O carnê do Baú da Felicidade, daí tinha aqueles outros no domingo, que tinha o Domingo Legal também do Gugu, veio um pouco depois, mas tinha do Silvio Santos também, tinha aquelas mesas que eles faziam aquelas perguntas, aí chamavam os universitários para ajudar a responder, eu não lembro o nome daquele programa. Então eu adorava aqueles programas porque aquilo para mim era assim, coisas que me ajudavam a evoluir na época. Porque a gente aprendia muito com aqueles programas dele, eram programas muito educativos, e ele sempre falava frases muito poderosas, assim, com muita sabedoria, que faziam a gente pensar, que faziam a gente refletir. Então, essa semana até foi, assim, falada uma frase que ele falou que a gente... Poxa vida, me fugiu agora a frase que eu ia falar, falei essas outras coisas, agora me fugiu a frase que eu ia falar. Mas ele falou uma frase, era uma frase muito interessante, era sobre algo que eu estava falando antes. Me deu um branco agora aqui na minha cabeça, mas daqui a pouco eu lembro e daí eu falo, tá? E então, assim, Silvio Santos foi uma pessoa muito... deixou um legado muito bonito, um legado muito bom de se lembrar. E ele também sempre falava, assim, que a pessoa, ela... consegue tudo aquilo que ela quer se ela acredita. Ele sempre acreditou em tudo que ele fez na vida, em tudo que ele criou, em tudo que o que ele promoveu na TV dele, né? Todos os programas que ele criava, todas as obras sociais, as coisas que ele fazia, tudo ele acreditava que ia dar certo. E mesmo que às vezes lá no início não dava, ele dizia, tente 1, 2, 3, tente 10, tente 15, mas vá tentando e vá tentando e vá tentando. Porque é somente aquele que desiste que não vai conseguir atingir o seu objetivo. Porque aquele que jamais desiste, um dia ele vai atingir, né? Então, a gente precisa acreditar. E a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa estar em congruência com aquilo que a gente busca. O que é estar em congruência? É você pensar, sentir
e agir. Eu preciso pensar o que eu quero conseguir atingir, o que eu quero alcançar. Aí eu vou transformar aquilo num sentimento que vai gerar um desejo de que aquilo realmente aconteça. E aí eu vou ver quais as ações que eu preciso fazer para que aquilo realmente se torne realidade. Então precisa ter aquele itinerário, aquele caminho. Pensar, sentir e agir. Sempre gosto muito de trazer isso nas minhas lives. Vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Porque quando eu coloco sentimento naquilo que eu penso, eu gero uma emoção. E quando eu gero uma emoção, a emoção me conduz e me dá o combustível que eu preciso para partir para a atitude, para a ação. E aí, no momento que eu pratico, no momento que eu vou para a atitude, eu consigo realizar as coisas que eu preciso realizar. Então, a gente sabe que muita coisa a gente só consegue se a gente persiste, se a gente insiste, se a gente não desiste na primeira tentativa. Hoje, eu acho que tem umas 4, 5 pessoas aqui que entraram na live. Eu já fiz lives com 50 pessoas, eu já fiz lives com outros convidados que entraram mais de 100 pessoas, lives que entraram 60, 70 pessoas, mas eu também já fiz lives que não entrou ninguém. Mas por que eu fiz a live? Porque eu deixo salva ela aqui e eu sei que depois alguém vai assistir. E eu sei que para alguém vai servir, vai ajudar aquilo que eu vou trazer na live. Se você está gostando de algum conteúdo que eu tô trazendo aqui, se tem alguma coisa que marcou você, alguma coisa que você se identificou, eu peço que você comente lá na live, que você coloque lá na descrição dos vídeos, né? Porque isso é muito importante para mim, porque aí eu vou também criando conteúdos em cima daquele comentário ou daquela observação que a pessoa fez lá no comentário. Você também pode sugerir temas que você queira que a gente traga. Então, isso tudo é muito importante para a gente que é criador de conteúdo, porque a gente muitas vezes quer trazer alguma coisa para o nosso público e às vezes não é aquilo que o nosso público está precisando ou está querendo ouvir. Mas a gente traz o conteúdo, nós criadores de conteúdo, a gente faz o conteúdo com a necessidade que a gente sente de compartilhar aquilo que de bom aconteceu na nossa vida, aquilo que deu certo na nossa vida, aquilo que a gente conseguiu realizar. Então, por isso que a gente traz e por isso que a gente coloca essa energia toda nisso. Então, quando uma oportunidade surgir na sua vida, uma oportunidade de você se capacitar, uma oportunidade de você aprender, uma oportunidade de você melhorar sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio, não deixe de aproveitar. Não deixe de aproveitar a oportunidade. E eu deixei passar muitas oportunidades na minha vida, lá nos meus 30 e poucos anos. E eu dizia assim, não tá no momento ainda, meus filhos ainda precisam de mim, eu preciso conseguir algumas outras coisas ainda na minha vida, coisas materiais que eu ainda não tenho. Então eu sempre falava assim, o dia que eu me aposentar, o dia que meus filhos se formaram, ou fizeram faculdade, ou estão num emprego fixo, ou casaram, né? Então eu sempre tinha uma desculpa para dizer que não era o momento. E os anos foram passando. E aí, aos 48 anos, eu fui diagnosticada com câncer. E ainda faltava 7 anos para me aposentar. Que era quando eu ia começar fazer coisas que eu não estava fazendo. Fazer coisas que eu queria fazer, que eu queria realizar ainda na minha vida. E aí, com 48 anos, fui diagnosticada com câncer de mama. Tive que, de uma hora para outra, não deu nem 60 dias depois do diagnóstico. Eu tive que fazer a cirurgia da retirada das 2 mamas, eu tive que fazer o implante, fiz um implante, né, na mesma cirurgia, implante de silicone na mesma cirurgia. Foi uma cirurgia muito abrangente, difícil, depois fiz quimioterapia, radioterapia, passei por todo aquele processo, perda de cabelo, muitos efeitos colaterais da rádio, da quimio. E 1 ano e pouco, um ano sabático, que eu sempre digo, foi o meu ano sabático, foi um ano assim que
um ano de férias forçadas. E aí eu tive que reavaliar toda a minha vida, até porque eu nem sabia quanto tempo de vida que eu ia ter, ninguém sabia, né? Mas eu sentia que poderia ser pouco tempo, porque era bem agressivo o câncer que eu tinha. Então, nesse tempo passa um filme na nossa cabeça e aí a gente pensa, caramba, por que eu quero só fazer depois dos 55 anos, quando eu vou me aposentar, se eu já posso fazer agora aos 48 anos? E aí, como eu ninguém tem certeza, né, de quanto tempo de vida que cada um tem, ninguém tem certeza quando que vai terminar a nossa missão aqui, mas quem é diagnosticado com câncer já fica com mais medo ainda, porque acha que pode acelerar esse tempo, né? Então, eu resolvi apostar todas as minhas fichas na cura, me fortalecer mental, espiritual, emocional, energeticamente, fisicamente, para que eu conseguisse a cura, para que eu conseguisse avançar, para que eu conseguisse me cuidar mais, me fortalecer e assumir uma missão, fazer alguma coisa diferente na minha vida, deixar um legado. E foi aí que eu despertei para outras coisas, para coisas que me deem satisfação, que me geram bem-estar, me geram saúde, me geram paz, me geram tranquilidade, né? Então, hoje eu fico pensando, não tenho vergonha nenhuma de dizer minha idade, não tenho problema nenhum com isso. Hoje, com 57 anos, 8 anos a partir do câncer, né? Quase 9 anos, nossa, passou, né? Vou fazer 57 agora em outubro, né? Então, já vai para 8 anos agora, 2016. Então, nossa, é muito tempo. E é muito tempo já. E a gente, às vezes, passa um filme na cabeça da gente quando a gente pensa, né? O que tudo poderia ter sido nesses 8 anos? O que poderia ter sido se não tivesse sido diagnosticado com câncer? Ia continuar na mesma vida automática, sem buscar nada que me fizesse realmente feliz, que me realizasse como pessoa, porque a gente trabalha muito no automático, a gente valoriza muito pouco a vida, o tempo com a família, o tempo com os filhos, a evolução dos filhos também. A gente busca muito pouco isso, a gente não cuida muito do relacionamento. E olha que o relacionamento precisa de muitos cuidados. Nenhum relacionamento não é saudável se ele não tem cuidados. Só que uma coisa que eu aprendi durante esses anos também, que a gente precisa evoluir, a gente precisa buscar esse conhecimento, essa sabedoria para a gente conseguir conviver com as pessoas do jeito que elas são. Porque tinha um tempo que eu queria mudar muito as pessoas. Eu achava que as pessoas tinham que mudar porque eu estava mudando. E aí, com o tempo, eu percebi que não é assim. Não é as pessoas que eu preciso mudar. Não é as pessoas que eu preciso impor, no caso, condições para que elas mudem. É eu que tenho que mudar a minha maneira de ver as pessoas. É eu que tenho que mudar para que as coisas no meu ambiente mudem. Então, a partir dali, eu aprendi muita coisa. Hoje eu não pretendo mais mudar ninguém, mas eu pretendo me mudar a cada dia. Eu pretendo evoluir a cada dia, eu pretendo fazer o meu melhor a cada dia, melhorar 1% por dia. No final do ano eu vou ter evoluído 365%. E é difícil muitas vezes a convivência familiar, convivência conjugal. Não é nada fácil, a gente sabe que tem N motivos, né? N desafios para a gente enfrentar. Mas pode ter certeza de uma coisa, que quando a gente está com a mente evoluída, quando a gente está com o nosso emocional mais equilibrado, tudo fica mais fácil. Por mais que você tenha dias tenebrosos, por mais que você tenha dias difíceis, mas você consegue se reerguer novamente, você consegue ver uma luz no fim do túnel, você consegue evoluir mesmo em meio a tempestades, mesmo em meio a turbulências, né? Então, não deixe as oportunidades passar.
E a minha fala, ela não é em vão, porque eu mudei muito a minha personalidade, a minha mentalidade, a minha capacidade de raciocínio, a minha maneira de ver as coisas. Então, para isso, eu criei um grupo que se chama Novos Hábitos, Nova Vida. É um grupo gratuito do WhatsApp, onde eu tenho mais de 100 pessoas. Acho que agora são quase 200 pessoas. Estou meio perdida agora na quantidade de pessoas que tem, mas tem bastante pessoas já lá. E lá eu trago bastante conteúdo também, trago desafios, trago bastante conhecimento que eu consigo passar para essas pessoas que podem ser ajudadas na dificuldade que elas tenham na sua vida, alguma coisa que elas queiram compartilhar, queiram alguma troca de... Porque é uma troca, né? A vida é uma troca, né? O que eu aprendi hoje, o que eu sei hoje, eu posso compartilhar com você porque eu aprendi de alguém. Alguém compartilhou comigo. E assim isso é uma corrente. O que eu compartilho com você hoje, você amanhã poderá compartilhar com outra pessoa. Então isso é uma corrente do bem, eu digo assim, é a corrente do bem. A gente vai compartilhando conhecimento, sabedoria, experiência, e essa experiência e esse conhecimento e essa sabedoria vai ajudar outras pessoas a expandirem também, a se conectarem, a conseguir se encontrar. Então, esse grupo Novos Hábitos, Nova Vida é um grupo que eu convido você também a fazer parte, claro, se você tem interesse. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se caso o link não for clicável ali, você pode me chamar também no WhatsApp 55996014311. E também o link também está na bio. E não tem por que dizer que não vai conseguir participar, porque de algum jeito você vai conseguir participar, é só querer. E lá dentro eu ofereço várias formas, várias maneiras, vários conteúdos que podem te ajudar também a evoluir mentalmente, espiritualmente, energeticamente, emocionalmente. E também a gente traz assim muito conteúdo que ajuda você a entender melhor como que funciona o seu corpo, a atividade física, a alimentação. A gente foca bastante nisso também, na alimentação. Inclusive nas minhas lives também eu trago sobre alimentação. Seguidamente eu tenho convidados, nutricionistas, pessoas que trabalham com alimentação para trazer orientações sobre isso. A gente fala sobre a qualidade do sono, a gente fala sobre a mentalidade, principalmente a mentalidade, porque eu demorei um tempo a perceber que não adianta cuidar do emocional, do espiritual, do energético, do físico, do alimentar, se eu não cuidar primeiro aqui, ó. Porque tem aquele ditado também que diz assim, quando você quer emagrecer, por exemplo, emagreça primeiro a sua mente, né? Vocês já ouviram falar isso? Então, tudo começa aqui, no meu pensamento. Tudo começa aqui, e tudo eu crio, tudo você cria. Ninguém coloca nada na cabeça da gente se a gente não permitir. Então, a gente tem muitas crenças que a gente precisa eliminar para que a gente possa também aproveitar as oportunidades, que muitas vezes a gente, como eu já falei lá anteriormente, a gente não acredita que a oportunidade é para nós, porque a gente acha que a gente não merece. Já aconteceu com você dizer, não, isso não é para mim, isso é grandioso demais para mim. Nada é grandioso demais para mim. Todos nós temos oportunidades, todos nós temos o direito e todos nós merecemos evoluir. Então, nada é grandioso demais. Deus quer que todos nós tenhamos vida e vida em abundância, né? Então, a vida em abundância, ela é completa, ela é feliz, ela é tranquila, ela é em paz, ela é amorosa, ela é mansa, né? Jesus mesmo dizia, sede mansos e humildes de coração e herdarão a terra. Então, quando a gente consegue ser manso e humilde de coração, a gente consegue superar qualquer dificuldade. Não tem o que a gente não consiga superar. Se a gente for essa mansidão, essa humildade, esse amor, esse perdão. Então, faça parte do grupo Novos Hábitos, Nova Vida. Acompanhe as minhas lives semanais toda terça-feira. Agora, para agosto ainda, a gente vai ter umas novidades, uns convidados especiais. Aguarde, acho que a semana que vem já vai ter.
Mas mesmo que não tenha convidado, eu estarei aqui toda terça-feira, tá bom? Obrigada a todos que participaram aqui ao vivo. Quem vai ver depois também, não esqueça, deixa aí no comentário alguma sugestão de live, de assunto que vocês queiram que a gente traga para a live. Também deixe aí algum comentário, o que mais tocou você nessa live, o que mais você se identificou, qual o ponto que você precisa abrir mais os olhos para perceber as oportunidades, tá bom? Então, espero você lá no grupo Novos Hábitos, Nova Vida. Uma boa noite, até a próxima live.